Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast da Dani Mello. E hoje meu convidado é mais uma personalidade da educação física. Na verdade, uma personalidade do fitness e que agora se expandiu para uma parte muito mais ampla de wellness, mindfulness, saúde e qualidade de vida. O meu grande amigo, professor Álvaro Romano. Professor, Prazer. muito bem-vindo ao meu podcast, que eu não consigo chamar de professor, né? é o Alvinho, meu amigo. Muito obrigada. Não, o prazer foi meu. Prazer estar com você aqui, amiga de tantos anos aí, não só de profissão, como de vida. Ó, o Alvinho, pessoal, Álvaro Romano, é profissional de educação física, carioquíssimo, né? Então hoje aqui a gente vai cariocar um pouquinho, né? Que a gente acaba contaminando um ao outro. Só que agora ele tá morando em Curitiba, né? Tá com uma família lá, projetos também profissionais lá em Curitiba. E eu falei, nossa, quando você estiver aqui no Rio, eu preciso de você no meu podcast. Ele rapidamente se prontificou a vir e sempre muito solícito, né? E aí eu vim, assim, eu sempre começo assim, o podcast falando como que eu conheci meus convidados. Porque todos os convidados que sentam aqui, eu tenho algum tipo de ligação pessoal, profissional. E aí eu gosto sempre de contar, né, aquela retrospectiva. E a gente se conheceu no Axie. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar do Axie aqui. Então, só para poder, né, as pessoas se localizarem, principalmente que eu é do Rio de Janeiro. O Axie era um clube, né, localizado aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tinha, né, uma estrutura esportiva incrível. Incrível. E a Universidade Estácio de Sá, ela arrendou uma parte desse clube, então os cursos de educação física, fisioterapia e depois outros cursos da saúde eram nesse campus, né? Então ficou um campus da Universidade Estácio de Sá nesse clube Axie. Só que eu e o Alvinho, a gente se conheceu no Axie muito antes da Estácio, né? Então a gente se conheceu num evento de fitness e o Alvinho era professor desse evento, e a partir dali a gente começou essa conexão e conversar muito, né, em relação ao nosso grupo aqui no Rio de Janeiro, que estava sempre presente, mas eu tenho uma fofoquinha dos bastidores, que eu não vou citar nomes para não pra não expor ninguém, mas a gente ficou mais próximo, porque o Alvinho tinha o que a gente chama de crush, com uma amiga minha de faculdade. Olha, nem lembra, finge que não lembra. E aí acabou que a gente acabou ficando mais próximos, né? E, Alvinho, depois a gente acabou se reencontrando e aí realmente trabalhando juntos quando a gente estava na Universidade Estácio de Sá, né? Eu já estava na Estácio já como coordenadora e você ainda aqui no Rio ministrando aula, fazia uma disciplina que era logo no primeiro período, né? Que era a prática esportiva 1, que tinha essa vivência completa do fitness. Ou seja, gente, isso é antigo, a gente tem história, hein? Isso aí eu tô falando lá de 2000, 2001, é muito tempo atrás. Eu fui convidado pelo Newton Petroni, quando ele assumiu a direção para ministrar, para ser professor nos cursos de educação física e fisioterapia. Que na época era integrado. Era um projeto Isso. espetacular. E aí foi ali que eu comecei na Estácio ali. Mas eu já estava na Axie desde 91, na inauguração, que era a maior academia da América Latina. Então tinham grandes profissionais que vinham ministrar aulas aqui. Era um complexo esportivo espetacular, né? E eu foi ali onde eu comecei, na verdade, meu trabalho, que não tinha nem nome de ginástica natural ainda, chamava de movimentação corporal. Eu não tinha, assim, um nome específico para fazer, porque era uma coisa diferente. Então, eu comecei ali que eu comecei a expandir, porque antes eu sempre trabalhei com aulas individuais, particulares. E foi a primeira academia que eu ministrei aulas, entendeu? Em academia. Foi o primeiro... Tipo, ter um horário, né? Na grade ali, nas opções de atividades para você. Que tinha tudo a ver com a ginástica natural. O Marcelo Sampaio me convidou também, me recebeu super bem. Então, foi tudo, encaixou e foi um sucesso, né? Foi uma época aqui da Barra da Tijuca mágica. Muitos alunos, muita gente. Então, ali divulgou bastante o trabalho. Quando você vai para a academia, você tem uma divulgação maior, né? E, assim, quando eu conheci você, já nos congressos, já era o Álvaro da ginástica natural.
eu sei que a sua metodologia, eu queria que você conversasse um pouquinho, que foi uma coisa muito empírica, né? Você começou uma coisa instintiva, trabalhar com você, para o seu treinamento, e depois você foi evoluindo para o método. Mas quando que foi, assim, o momento da sua carreira que você falou, não, eu não quero mais esse treinamento convencional, que na época era musculação, e aquela série muito ainda, né, segmentada, ou ginástica localizada, que eram as duas áreas, assim, que dominavam o mercado do fitness aqui principalmente no Rio de Janeiro. Não tinha muita aula coletiva. O que tinha de aula coletiva era ginástica localizada. Então, eu nem peguei, assim, essa parte da musculação, que eu vim antes disso, né? Eu comecei na Gama Fina em 77. E meus mestres foram os caras que pensaram a educação física no Brasil. Tubino, Darcy Mires, Pavel. Então, a gente já tinha esse conceito, né, de atividade física. E eu falo que o meu trabalho foi totalmente influenciado pela minha vida pessoal. Porque eu era do surf, fui criado ali no Arpoador, no Rio de Janeiro. Antes eu vim de um subúrbio, em 69 eu mudei ali para o Arpoador. E aí era surf, depois eu fui praticar jiu-jitsu. Então, a gente não existia academia de musculação na época. Era barra e paralela, areia fofa na praia, futebol de praia, surf. Então, a gente fazia muita essa atividade ao ar livre. E quando eu comecei a cursar educação física, desde o primeiro período, eu já tinha esse conceito que eu queria trabalhar dentro do meu estilo de vida. Eu não tinha, tanto que eu só fui trabalhar na Axis em 91, dentro de uma academia. Então, eu ministrava aula para meus alunos tudo nos parques, jardim botânico, nas praias, nas casas, nas residências, entendeu? Eu sempre trabalhei com aulas individuais e o Rio de Janeiro é uma academia a céu aberto, então... E já naquela época, sempre já com atividades que levavam em consideração o peso corporal, sem muito implemento. Sim, porque não tinha. Você trabalhar na praia, você tem que trabalhar com o peso do corpo. Não levava equipamentos para nada. Então, e eu sempre em contato com a natureza, buscando, por exemplo, eu tinha um grupo de empresários que a gente fazia a Pedra da Gávea, subia a Pedra da Gávea, esse era o treino deles. E depois de cada um tomava um banho de cachoeira, botava o terno e ia para o trabalho. Então eu já vinha com esses conceitos um pouco diferentes da época. Eu cheguei a trabalhar com ginástica localizada por um tempo, pouco tempo, que era na época uma febre. É uma febre no Rio, então, sim, né? comecei lá no Barra Mares. Os maiores profissionais estavam no Rio de ginástica localizada. Eu estive no Barra Mares. Mas quando eu fui para os congressos... Que também é um condomínio aqui da Barra da Tijuca, tá? Mas quando eu fui para os congressos, eu já fui com a ginástica natural, que ninguém sabia o que era. Ninguém nunca tinha usado esse nome antes. Aí quem me deu a primeira oportunidade foi o Valdir Soares na Fitness Brasil, que foi o primeiro curso com 10 pessoas. E ninguém sabia o que era. E lá tinham aqueles workouts com centenas de pessoas. Sim. Ali era a grande divulgação. Só que no começo eu não tinha espaço, porque eles achavam que era uma coisa nova. Um horáriozinho discreto. Ninguém ia gostar. Mas aí eu comecei com esse curso. E aí fui no segundo, foi um sucesso. Quando eu entrei para fazer uma aula lá, os próximos cursos foram lotados. Eu fiquei mais de 20 anos indo na Fitness Brasil, fazendo os principais congressos do Brasil. Viajei quase todas as cidades do Brasil. Eu tinha ano de fazer 40 eventos, 50 eventos por ano, em universidade, os grandes eventos que tinham, né, de educação física, fisioterapia. E tinham também. Grandes eventos espalhados pelo Brasil inteiro. Sim, todo mês tinham 3, 4 eventos para você fazer. Então eu fiquei a minha vida, depois de um grande período, viajando, ministrando curso. E quando que você patenteou? Tipo assim, agora essa ginástica que eu estou fazendo aqui, eu vou usar esse termo, eu vou começar a vender esse método com esse nome. Quando que te deu esse estalo? Na verdade, em nenhum momento eu tinha essa ideia. Foi tudo acontecendo, porque eu botei nome de movimentação corporal. E aí eu falei, eu vou dar um nome diferente. Aí quem me influenciou nesse nome foi o professor Darcy Mires, que ele falou dos métodos naturais, ele falou, usa ginástica natural, na história lá da educação física fala muito disso, ele escreveu o primeiro artigo científico assim, né, da fisiologia, da ginástica natural. Ele me incentivava muito, me levava para ministrar aulas em vários lugares, principalmente pessoas idosas. Ele falava, olha, não tem que ser professor só de atletas. Então, já tinha esse conceito. Então, eu coloquei essa marca. No começo, ninguém conhecia, nem ia usar assim. Aí, em determinados momentos, para diferenciar de outras coisas, eu falei, eu vou começar a usar essa marca nos congressos. Mas eu falei, ninguém sabia o que era, não tinha como. Então, eu comecei bem ali, sem ninguém, sem nenhum aluno. E aí, a coisa foi acontecendo,
né? E depois de um tempo, depois de muito tempo, eu até patenteei por causa de um amigo meu que falou, porque eu não queria que o mestre se desviasse, porque eu tinha muita influência do jiu-jitsu, do meu conceito de treinamento ao ar livre, então eu não queria que confundisse com uma coisa de dança, coisa mais lenta. Tinha muita coisa do Kenpo, dos movimentos animais. Meu trabalho era diferente, entendeu? Tinha uma influência no começo, mas depois foi se transformando. E é que eu falo, como todo método de educação física, a grande característica da ciência está sempre progredindo, evoluindo. Então, quando eu conheci o filé, eu conheci através que eu tive uma lesão no joelho, por um acaso, isso há mais de 30 anos atrás, eu mostrei um vídeo preto e branco que está na internet, eu fazendo uma movimentação, ele falou isso tudo que eu imaginava para fisioterapia, para propriocepção, um outro estágio da fisioterapia. Sim. E ali mudou, tanto que ele me convidou para ser lá professor da universidade. Então ali a coisa foi acontecendo. Então nada foi programado, nada assim eu programei. Foi aos poucos, até porque as pessoas já cobravam muito. Tem que ter uma comprovação científica. E eu estava começando um trabalho, só que eu fiz uma pesquisa quantitativa muito grande, que eu usei no meu treinamento, comecei a aplicar, peguei o feedback. Conhecimento demora, né? Não é assim de um dia para o outro. E como? É uma vida se dedicando. As pessoas às vezes confundem informação com conhecimento, né? Hoje, então, com a internet, o cara olha uma coisa, acha que é tudo igual, acha que não... E é diferente, você vai pegando experiência, né? Você vai ajustando outras coisas e vai modificando cada vez mais. Mas, na verdade, hoje, assim, aos 68 anos que eu vou fazer agora e 46 de educação física... Uau, gente! Ó. É uma jornada grande ter saído fora do Brasil. Eu até falo que a ginástica natural, dentro da minha vida profissional, é um componente, talvez seja 20% de toda essa experiência, de todo esse conhecimento, porque eu atuo hoje em muitas áreas, principalmente essa parte de qualidade de vida, saúde. Isso tem a ver muito com o meu estilo de vida, né? Com meus conceitos. Porque você já estava lá atrás, falando de conceitos de contato com a natureza e até já fazendo essa proposta do mindfulness, quando nem existiam esses termos, nem existia essa preocupação, né? Acho que essa que foi a grande sacada e a grande inovação. Mas você também trabalhou, assim, com vários atletas, com vários atores, inclusive, assim, para personagens de novela. Isso também ajudou a divulgar bastante, assim, o seu trabalho, né? Você pode dar exemplo de algumas pessoas, algum personagem que te marcou, treinamento, assim, específico? Teve vários. O Evandro Mesquita, que era meu amigo desde cedo. A gente já tinha aquela coisa dos anos 70, toda... Ele, quando viu esse trabalho, ele colocamos no teatro, ganhamos um prêmio Coca-Cola. Eu, na época, tinha um programa de televisão, um video show, eu fiz 18 vezes só esse programa, porque eu trabalhava com quase todos os atores. E eles gostavam de passar a parte da metodologia, como que eles treinavam, aquela coisa meio dos bastidores, né? E eles faziam qualquer personagem que tinha. Alguns eu até tive que atuar, porque uma vez o Evandro, nós fizemos uma peça, e aí eu fiz um treinamento, só que tinha algumas coisas que era de uma intensidade tão grande e os atores não conseguiam fazer. Então, nos ensaios, eu fazia. Só que quando foi chegando perto da peça, eles continuaram não conseguindo fazer. Atravessar o palco todo, fazendo uma flexão de braço lá, que eu falei, movendo o grilo. E aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer essa estreia. Aí eu falei, não vou fazer, que eu não sou ator. E aí me escondi, botei um capacete de boxe, fui escondido ali para fazer. Acabei de ficar lá 6 meses fazendo, porque os caras continuaram não conseguindo fazer. Então teve vários assim, eu trabalhei muito, porque o objeto de estudo da educação física é o movimento humano. Então as pessoas acham que educação física está ligado só em sala de musculação. Onde eu fui mais bem remunerado foi em outras áreas. Eu fiz muito trabalho para publicidade. Fiz o comercial do Ronaldo para a Copa da França, fiz para Hipoglós, fiz vários comerciais, que eu tinha um aluno que era dessa área de publicidade, foi onde a remuneração era maior. Então, eu usei assim, a educação física, o movimento humano, para atuar em todas as áreas. Eu comecei com colônia de férias para crianças. Então, eu acho isso foi uma coisa interessante na minha carreira, de eu ter passado por tudo isso, que hoje geralmente sai da universidade, vai para uma sala de musculação e fica ali, né? E a experiência é muito pequena. Isso é muito pouco para um profissional de educação física, né?
E em relação, assim, aos atletas de luta, por que essa fascinação, essa aproximação? Porque você trabalhou com vários atletas, tanto na parte da preparação física, como também já acompanhou, formando a equipe esportiva deles e viajando juntos, fazendo training camps. Por que essa ligação da luta, assim, com você? Porque eu sou atleta de jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Comecei a treinar em 1976. E não existia uma preparação física para luta nessa época. A gente surfava e treinava. Quando eu entrei na universidade, a Gama Filho tinha uns grandes atletas olímpicos de judô. E eu comecei a treinar judô com esse pessoal. E comecei a ver os treinamentos que eles faziam para as Olimpíadas. E tanto que lá na academia do Hollis Gracie, que foi o meu grande mestre, eu começava a fazer os aquecimentos com esses atletas. Eu comecei a me interessar por preparação física para a luta ali. Fui um dos primeiros aqui, eu acho que no Rio de Janeiro, ou no Brasil mesmo, porque não existia muito assim, ainda mais para jiu-jitsu. E aí eu comecei a aplicar esse treinamento na minha preparação para os campeonatos aqui. Vi que dava certo. Aí começaram a vir os amigos, os atletas. Opa, o que você está fazendo? Você está voando? E o que aconteceu? Eu comecei a treinar jiu-jitsu muito tarde, com 21 anos. Então, e eu lutava com o pessoal que já começava desde os 15. Então, tecnicamente, eles eram muito melhores. E eu falei, eu vou equiparar isso com a preparação física. Sim, porque aí o povo cansa, então, né? Olha como é que as coisas vão acontecendo, entendeu? Vão se ajustando. E aí eu tinha realmente um condicionamento físico fantástico que equilibrava. E eu comecei a aplicar. Quando começou os vale-tudos, esses atletas que iam lutar já sabiam que eu trabalhava, me convidaram. E eu comecei para os primeiros lá nos Estados Unidos. E aí eu já fui com o Carson Gracie. Comecei a fazer camps lá em Los Angeles com eles. Então eu estive nesses primeiros eventos de MMA, eu estive presente. Quando ainda era vale tudo, né? Lá atrás ainda. Lá atrás mesmo. Então primeiro viajei com o Murilo Bustamante, fiz todas as lutas dele no começo da carreira dele. E aí eu fui começando, depois veio o Vitor Belfort, veio o Minotouro, Demian Maia também me convidou. Então eu comecei a trabalhar. Só que cada evento que você faz desse, por exemplo, uma luta no UFC, você faz um camp de 2, 3 meses, às vezes. Então, fiz vários camps. Fiz em Dubai, fiz vários em San Diego, lá na Califórnia, fiz aqui no Brasil. Então, fiz em Miami. Então, você faz em vários pontos que você vai fazendo esses camps, dependendo de onde o lutador mora. E aí, esses camps de 2 meses, 3 meses, é uma experiência fantástica, porque no começo eu era o preparador físico, o fisioterapeuta e o psicólogo. Eu tinha que fazer tudo, então eu tive que estudar muito. E eu já tinha uma vantagem por já ter treinado jiu-jitsu, convivido com Hollis Gracie, Carson Gracie. Então eu já entendi um pouquinho de treinamento mental, que na época era tudo empírico, mas eu comecei a ligar. Aí você pega lá o livro do João Alberto Barreto, grande mestre de jiu-jitsu também. Então eu fui me pegando com essas pessoas. Foi meu professor. Pois é, ele tem um livro fantástico sobre psicologia do esporte. Então eu fui ali, comecei a ler, entendeu? Estudar isso aí, comecei a aplicar, fui vendo feedback nesses alunos, comecei a praticar yoga. Mas eu fazia um Hatha Yoga, que era só senhoras que tinham nessa aula de yoga. Mas eu vi, a gente, como é profissional de educação física, entende fisiologia, né? Vê que eu posso aplicar isso aqui. Então, o que eu criei foi um sistema, por exemplo, técnicas de respiração, já existe há milhares de anos. Ninguém criou técnicas de respiração. Só que, para você aplicar num treinamento de MMA, tem determinada respiração que você pode aplicar antes da luta e ser prejudicial para o atleta. Sim. Então, você tem que saber quando você tem que aplicar, que tipo de quando respiração. Ativar, né? Quando ativar e quando desacelerar. Então, foram várias situações. Tem atleta que fica mais nervoso, outro não. Então, isso que eu fui moldando e foram resultados excelentes. Eu fui a vários. Eu perdi a conta de quantas... Eu parei em 27 lutas de MMA que eu participei como preparador físico. E aí a coisa foi evoluindo e eu tenho essa ligação com a luta. A luta foi a minha vida. O surf e o jiu-jitsu foram os meus esportes. Foi onde eu transitei toda a minha vida. Então eu fui para a preparação física para o mesmo caminho. E você, assim, viajou vários locais, assim, não só acompanhando as equipes, mas também fazendo training camps de preparação de outros atletas, né? Você esteve lá na Austrália, onde você trabalhou lá com a Angela Gracie, minha irmãzona de coração. E que outros locais, assim, que você foi ministrar
fazer treinamento que não era especificamente um training camp para uma competição, uma luta específica, mas simplesmente uma oportunidade de capacitação, de treinamento de um grupo de atletas, de uma academia, alguma outra oportunidade, assim? Não, aí quando eu fui para os Estados Unidos, o trabalho começou a crescer bastante e eu viajei 30 e poucos países, quase 40 países, ministrando curso de certificação. Por exemplo, na Coreia do Sul, em Seul, eu tive quase 150 instrutores e quase 80% eram fisioterapeutas. Então começou a ficar no mundo todo. O trabalho começou a se espalhar como um trabalho pioneiro do peso do próprio corpo e eu comecei a viajar o mundo inteiro. Eu tive 56 países com instrutores certificados que foram a San Diego. Eu recebia gente do mundo inteiro em San Diego. Ficava lá comigo, às vezes, 15 dias, fazia todos os levels. Então, às vezes, fazia só o nível 1. Foram muita gente, muita. Foram quase 800 instrutores certificados em 50 e poucos países. E eu comecei a viajar, eu viajava direto, viajava o ano inteiro, ficava quase 8 meses fora da minha casa em San Diego, viajando, ministrando cursos de certificação, workshop, falava sobre qualidade de vida e saúde. Fui na FIBO, IDEA, lá em San Diego, fiz grandes eventos. FIBO é uma feira enorme, assim, na da Alemanha. parte, né, de fitness, a parte de equipamento esportivo, são as novas tendências que acontecem todo ano na Alemanha. Tive na China também, Beijing, fiz um evento lá que foi um dos maiores eventos do mundo. E eu ia representando, não era ginástica natural. Brasil, eu ia representando, né? a educação física do Brasil. E era interessante que às vezes eu chegava de tempo na China, por exemplo, que as pessoas não têm acesso à internet, eu achava que não ia ter ninguém no meu curso, estava lotado, curso de tanto para fisioterapeutas como de fitness. Então o trabalho começou a ficar muito conhecido e assim, foi uma coisa meio pioneira, né? Geralmente a gente trazia muitas coisas de lá para cá, não existia esse conceito, né? Vou levar um método para fora do Brasil. Foi muito difícil, mas essa entrada no MMA e ali quando eu comecei nos Estados Unidos, não era tanto conhecido, mas a coisa tomou uma proporção assim gigantesca e eu comecei a viajar e comecei a divulgar o trabalho no mundo inteiro. Até essa sua fala me lembra um pouco da entrevista que eu tive aqui com o professor Antônio Carlos Gomes, ele fala exatamente isso. O próprio Bernard Heisman também, como que a gente não se valoriza. Então, a gente é reconhecido muito internacionalmente, né? As pessoas lá fora reconhecem o nosso trabalho e, às vezes, aqui internamente a gente não tem o reconhecimento por esse fruto. Então, você acha que foi meio que um divisor de águas a partir do momento que você foi morar na Califórnia, que você foi morar em San Diego? Sem dúvida nenhuma, que aconteceu até uma coisa bem interessante. Eu não tinha pretensão de morar na Califórnia. Eu fui para a Califórnia, assim, fui para um período, ficar lá, e lá eu conversando com um amigo meu, não, tenta lá, conversa com esse advogado. E ele, quando olhou meu material, ele falou, eu não vou dar entrada em visto de trabalho, eu vou direto no Green Card. Eu falei, mas como é que vai ser? E deixei, só que a família Yamazaki me convidou para fazer um seminário em Washington, D.C., e eu fui fazer um seminário lá. Quando eu cheguei, tinha um agente da Polícia Federal fazendo um curso no FBI, e ele foi no aeroporto me buscar e falou, olha, eles descobriram que você está aqui, eles querem que você vá amanhã lá ministrar um curso. Nunca ninguém foi assim da área de educação física, vai ser uma coisa pioneira. Eu falei, tô dentro. Vambora. Mas ao mesmo tempo eu fui pro hotel e pensei, eu preciso ganhar esses caras em 3 minutos. Porque eles têm toda a tecnologia, acesso a tudo. Mas eu fui bem confiante, eu não falava nem inglês muito bem. E eu me lembro que eu levei meu computador e eu fui ministrar um seminário para os chefes de departamentos. E aí eu olhei, tinha uns 200 agentes olhando o meu seminário, né? E aí, quando acabou o seminário, um deles levantou, Álvaro, eu queria que você ligasse o computador e contasse a sua história para eles. E eu contei, e eu voltei, falei isso para o advogado também, comecei a fazer os seminários, e eu recebi meu Green Card em 3 meses, habilidade extraordinária. Eles falaram, o que você faz é uma coisa diferenciada que vai ser bom para aqui. E eu me lembro, que quando eu saí do Brasil, às vezes tinha muito obstáculo para eu ministrar aula numa universidade, mas não tem comprovação científica, mas as dificuldades que eu tinha aqui... Você não tem o título, as cobranças que existiam e as poucas oportunidades. E quando eu cheguei lá e aconteceu esse episódio, e vários outros, eu fui um grupo de fisioterapeutas, meu trabalho foi aprovado na Associação de Fisioterapia do Estado de Illinois
eles pagarem para esses fisioterapeutas, tudo com material que eu tinha mandado, que tinha aqui no Brasil. Então, é uma diferença muito grande, né? E essa oportunidade apareceu e aí eu resolvi ficar. Fiquei lá durante 14 anos, ainda vou lá até hoje, sou cidadão americano, tenho essa oportunidade de ministrar os cursos lá também. Então, é uma coisa diferente. E o mais interessante, Dani, nessas viagens, todos esses países, no contato nos Estados Unidos com os grandes profissionais, não só do fitness, como da fisioterapia, eu cheguei a uma conclusão que o profissional de educação física brasileiro, o fisioterapeuta e a nossa medicina esportiva é a melhor do mundo. Aí os caras, você pode falar isso, é muito pretensioso. Nós temos os melhores profissionais de educação física e fisioterapia do mundo. Não existe a forma que a gente trabalha, né, a criatividade, o movimento, é uma coisa, tanto que lá nos Estados Unidos eu era conhecido às vezes mais como fisioterapeuta. Eu falava, eu não sou fisioterapeuta. Eu ia perguntar isso, porque seu trabalho foi muito aceito nas capacitações na área da fisioterapia, na área de reabilitação. Eu trabalhei, para você ter uma ideia, com um diretor da WSL, do surf, né, profissional, e ele me colocou como diretor de performance. Ele ficou impressionado. Eu ia na casa dele ministrar aulas para ele e para o grupo de fisioterapeutas lá. Eles ficaram, o que aconteceu com o Filé aqui, né, o apoio que o Filé me deu, o conhecimento, só que o Filé me deu um conhecimento. Lá eu passei esse conhecimento para esses profissionais, eles ficaram, então tinha muito fisioterapeuta, então eu recebi um apoio muito grande. E aí eu fui trabalhar com os grandes nomes do surf, que eu também comecei a trabalhar aqui no Brasil desde 77. Quando o Mineirinho, o Adriano de Souza, foi campeão, eu estava lá no Havaí com ele, uma época antes, a gente fez o treinamento todo, conversamos bastante. Depois a Quicksilver me levou para um projeto que eles tinham lá de 10 dias, eu treinei o Andy Irons, todos esses surfistas do Havaí. Então a coisa foi crescendo aos poucos, né? E como é que foi morar na Califórnia durante 14 anos? Que você saiu do Rio de Janeiro, né, que é uma cidade, temperatura, essa cidade que a gente é apaixonado, né, a estrutura para montanha, praia, né, trilha. E aí você foi para Califórnia, que é outro paraíso. Como é que foi? Não tem como dizer que deu um baque, porque é só do clima mesmo, né? Do frio. Não, lá, mas como que foi viver na Califórnia pessoalmente, não só profissionalmente? Não, foi um pouco difícil, porque eu fui com 50 anos, né? Eu já tinha uma vida estabilizada aqui. Quando eu falei que eu ia, todo mundo falou, você tá louco? O que você vai... Você vai agora para os Estados Unidos com 50 anos? Meus amigos foram com 27. Mas alguma coisa, uma intuição forte falou, vai. E eu dei muitos passos para trás, é isso que é importante colocar. Muitos passos para trás. Eu não tive apoio nenhum, o apoio veio lá de onde eu menos esperei, entendeu? Assim, então foi muitos passos para trás para depois avançar para frente. É que muitas vezes a gente não está disposto, né? Ainda mais com 50 anos, a dar esses passos para trás. Então eu cheguei lá, foi bastante difícil no começo, comecei do zero mesmo, ali com um aluno aqui, outro ali, e a coisa foi crescendo. Mas eu morei em San Diego, que é uma cidade muito, para mim, uma das melhores que tem. Eu acho que eu não ia conseguir morar em outro lugar que não fosse ali. Então tinha muito a ver, eu tinha alguns amigos ainda ali, poucos amigos, mas ainda tinha amigos de infância. Mas é diferente, porque a solidão é muito... Eu fui sozinho, entendeu? Não tem essa coisa que a gente, Rio de Janeiro, viajando. Desceu, foi na padaria e encontra meia dúzia no meio do caminho. Foi muito difícil. Por uma época foi difícil, né, no começo, mas como eu te falei, como eu viajava muito profissionalmente, a coisa estava evoluindo, então eu trabalhava demais, às vezes domingo. Então uma coisa foi acontecendo. Eu acabei ficando 13 anos e foi tudo muito tranquilo, assim. As coisas aconteceram no momento certo, entendeu? Tudo ali, com Green Card vindo, então... Aí fui estruturando todo o trabalho. Eu estudei muito lá, foi um aprendizado muito grande também, porque eu estudei, lá tem a tecnologia, né? Tem todas as oportunidades para você desenvolver um bom trabalho também. E isso para mim foi importante. E foi interessante que depois o pessoal começou a me convidar, não, agora é internacional. Eu falei, cara... E olha que coisa interessante. Em alguns eventos eu encontrava brasileiros, e num evento eu encontrei, porque eu tive contato com os grandes profissionais lá do fitness, né? Alguns escreveram o livro e colocaram meu nome, porque fizeram aula comigo também.
E eles falaram, eu fui lá fazer o curso com ele, ele estava ensinando teus movimentos. Eu falei, mas com quem que você está fazendo curso? É muito meu amigo, olha aqui, no livro dele, inclusive, ele me citou. Eu falei, você não fez curso comigo? No Brasil, vem fazer com um amigo meu aqui que usa os movimentos. Então, a coisa tomou uma proporção muito grande. E aí foi fantástico isso, né? E eu resolvi voltar para o Brasil, assim, primeiro veio a pandemia, tudo aqui, mas teve um momento na minha vida, Dani, que eu tinha mais instrutores certificados em Seul do que no Brasil. Você acha isso normal? Não é normal, né? Eu parei para pensar, eu não posso ter mais instrutores certificados em Seul, passando esse conhecimento. Eu lá nos Estados Unidos, treinando os atletas, todos da Hurley, eu tinha um patrocínio da Hurley, beneficiando esses atletas. E os atletas do Brasil? E os profissionais de educação não vão aprender? Ou vão aprender a ginástica natural por intermédio de um americano que vai aprender lá e vai vir para o Brasil? Essa conta não está fechando, né? Isso na minha cabeça era uma coisa assim, sabe? Eu falei, não é possível. Mas eu acho importante você colocar isso aqui, porque eu acho que o papel do podcast também é a gente inspirar pessoas. E falar a realidade, porque todo mundo quando vê você agora assim, mas eu vim, certificado internacional, FBI, e aí não sabe exatamente assim, a história, o quanto que você ralou. E até esse incômodo, que era o incômodo que a gente conversava quando a gente se encontrava aqui. Você falava, Dani, lá fora a parada tá bombando, né? Que você falava. Eu tenho muitas certificações e no Brasil não consigo esse espaço. Então, é uma coisa realmente que a gente fala, a conta não fecha, né? Por que isso? E teve um tempo que eu até parei, eu não fiz nada no Brasil. Porque lá estava acontecendo tão de uma forma, tão viajando tanto, que eu não tinha nem tempo para fazer no Brasil. E aí quando começou lá, todo mundo, vê você fazendo lá fora, né, e tudo. O reconhecimento do exterior, aí, né? Quando eu vim para cá, quando eu vim no momento, foi uma coisa assim, os eventos que eu fazia não eram 200, 300 pessoas. Eu fiz evento na Suécia com 400 pessoas. Tem fotos disso aí, tem vídeos, tem todo o trabalho. E aquilo, né, Dani? História a gente não se compra, né? A sua história é a sua história. É o que eu falo para os profissionais. Nós fomos professores lá na Estácio. E eu falava, por que a gente ensinava o mesmo conteúdo para todos aqueles alunos? Por que quando terminava o curso de Educação Física, a gente encontrava esses alunos, alguns estavam bem-sucedidos e outros, eu larguei a profissão. Porque não adianta só o conhecimento. Isso é teu, né? É a tua história, é a tua disposição, a tua criatividade, a tua intuição que você vai ter para você trabalhar ali, escutar essa intuição, porque só vai ter críticas. Isso aí já existe, pegou de alguém, mas quando você tem consciência que você está fazendo um bom trabalho, você está criando a tua história, você tem resultados, não tem como contestar. Você não vai perder tempo com isso, entendeu? Você vai pegar as críticas, coisas construtivas. Os grandes mestres que eu tive, entendeu? Que me ajudaram, que me apoiaram, isso foi fundamental. Mas isso foi interessante, que eu voltei e a coisa que começou... Aí comecei a certificar gente demais aqui. Cursos aí, eu estou aqui até hoje fazendo os cursos de certificação. Está muito bem, está com bastante gente. E vou lá fora. Agora eu acabei de vir de uma temporada lá de fora e as pessoas têm o mesmo interesse. O trabalho ainda está, graças a Deus, apesar que hoje você encontra peso do próprio corpo aí. Tem gente aí que copiou o logo, copiou o meu logo, copiou os movimentos, faz o curso, aí muda o nome. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu tenho o meu trabalho é o meu trabalho, é único, a minha história está ali. Então, quem quiser pegar ali o original, conhecer a história, vem. Quem quiser comprar o outro, eu criei 2 frases. Welcome, good luck. Bem-vindo para quem quiser aprender, né? O original, o que é. E eu acho que sim, existem coisas fantásticas, existe método fantástico também para as pessoas. Eu nunca fechei porta. Eu acho que o grande mestre, o líder, é aquele que forma outros mestres e outros líderes. E muitos desses, não são muitos, vão galgar, evoluir muito mais. Então, esse é o papel nós como profissionais de educação física. E você está falando muito assim da questão da intuição, né? Você, na verdade, tinha uma questão de idealismo. Eu quero voltar para o meu país porque eu quero capacitar a gente aqui, eu quero certificar a gente aqui. Eu não posso ter mais gente lá na Coreia, né, do que no meu país.
Mas acabou que a tomada de decisão de você voltar acabou conciliando também com o período da pandemia. Então, tua intuição também te trouxe para perto da sua família, para perto da sua mãe, que já é uma pessoa idosa. Então, assim, você teve a oportunidade também de, nesse período, estar próximo à sua família no momento que foi crítico para todo mundo, né? Sim. Eu, na verdade, quando estourou a pandemia, eu estava na Austrália. E eu ia voltar para San Diego. Eu no voo, eu troquei o voo. Peguei um Uber lá do amigo meu de San Diego. Ele pegou meu passaporte brasileiro que estava em San Diego, minha mala, levou para o aeroporto de Los Angeles. E de lá eu já vim para o Brasil. E já fiquei. Só que, na pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei na pandemia. A pandemia, para mim, foi uma coisa assim... Eu fazia cursos online com 70 pessoas, 80 pessoas do mundo inteiro. E muitos cursos particulares. Por quê? As academias de jiu-jitsu precisavam de algo para manter esses alunos. Sim. E a ginástica natural foi o método que segurou essa turma. Então, eu fiz muita aula online, ajudei alguns amigos também, porque precisava fazer as aulas com os alunos. Então, eu trabalhei muito na pandemia. Foi uma coisa assim que eu não esperava. E até esse mundo online ninguém conhecia, né? Era uma novidade para a gente. Então, eu trabalhei bastante ali. E aí foi ficando... E aí aconteceu também da minha vida pessoal, né, de eu ficar mais no Brasil, e aí eu fui ficando por aqui. Estou aqui por um tempo. E essa vontade de voltar para o Brasil pesou em função de família, pesou em função desse monte de viagem louca, chegar uma hora e falar assim, eu quero também ficar um pouco em casa, tô com saudade da água salgada do arpoador, quero meu cantinho lá no mar. Como é que foi isso? Bom, em primeiro lugar, eu amo o Brasil. Eu acho que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Né? Tirando algumas coisas que atrasam o nosso país. Mas o Rio de Janeiro, nos anos 70, a minha juventude que eu vivi aqui é uma coisa única. Eu acho que poucos viveram ali aquela época de Ipanema, Leblon, aquilo era uma coisa mágica. Se você conversar todo mundo dessa época, uma vez eu vi um amigo meu, Ricardo Bocão, perguntaram para ele, mas o que você sente saudade dos anos 70? Ele olhou assim e falou, de tudo. E eu também, da música, da atmosfera do que era aqui o Rio de Janeiro, né? Então eu pensava em voltar aqui pro Brasil. E as viagens que era uma coisa assim absurda. Eu chegava da China, ficava 4 dias em San Diego, embarcava para a Europa. Eu fazia todo ano 2 tours para a Europa, de meses, ia para a Ásia, aí começava a vir para cá também. Então, uma hora é muito cansativo, né? Você tá o tempo inteiro. E eu chegava, às vezes, nos lugares, era aula o dia inteiro, aí conhecia um pouquinho, mas foi fantástico. Eu tive lugares como a Áustria, que eu fui muito, fiz camps nas montanhas lá com os professores. Então, tive histórias assim em Dubai também, na Indonésia, foi Singapura, foram lugares bastante interessantes, onde eu certifiquei, fiz muitos workshops. E é legal, né? Porque você está podendo viajar, né? Trabalhando, levando uma coisa legal de qualidade de vida, saúde. A energia é muito boa, né? Então, eu sempre, todas as viagens que eu fiz, sem exceção, todas foram a trabalho. Não teve nenhuma que foi, vou viajar, lazer. Quer dizer, tinha uma parte de lazer. Você aproveitava. Mas eu sempre, a agenda toda era de trabalho que eu ia. E dessas viagens, assim, tem algumas histórias, algumas coisas assim engraçadas, uns fatos marcantes, alguma coisa que você lembra, assim, aconteceu uma situação nessa viagem, aquelas coisas bem loucas, assim, que parece cena de filme. É o que mais tem. Então conta pra gente. Eu gosto das fofoquinhas. O difícil é você lembrar, né? Mas e eu me lembro que na China foi complicado, né? Porque eu não como carne e eles me perguntaram... primeiro eles queriam mudar o nome de ginástica natural, achavam que não ia entender. Aí eu falei, não, eu quero que eles falem ginástica natural, que era Brasil, que senão eu ia botar outro nome. E eles perguntaram, o que você come? Eu falei, não como carne, tem peixe. Só que eu cheguei lá, era tudo frito. Eu acho que em 3 dias eu perdi uns 5 quilos. E eu me lembro que eu fui na sala dos professores e eu olhei, tinha uma cesta de frutas, com banana, e os caras comiam de tudo, que eram de lá. Aí eu pedi licença, peguei tudo na mochila, achei um lugar que tinha uns creme crack, fiquei
Só a alimentação, para mim, era uma coisa que eu tenho uma alimentação meio restrita, então era complicado demais, às vezes, para fazer. O pessoal saía para comer, eu olhava, eu não tinha, então não conseguia comer às vezes. Então era uma coisa muito assim. E outra coisa, a língua também era complicada, né? Eu tinha que falar inglês, o cara não falava inglês bem, traduzia para o chinês. Então, tinha tradutor nesses cursos? Tinha, né? Na China tinha tradutor, tinha que ter, né? Porque a maioria não falava inglês. E ele não falava muito bem, então era complicado. Tanto que teve até o próprio inglês deles é difícil também de e compreender, dependendo da pronúncia. Eu me lembro de fisioterapia, os outros tinham a teoria, todo mundo sentado. Eu não consegui fazer sentado, porque era tanta pergunta. Aí eu chamei todo mundo para o meio e fiz teoria e prática junto, tive que mudar toda a dinâmica para funcionar. Mas foi assim, eram coisas assim. E no Japão também foi uma coisa interessante, que eu fui para o Monte Fuji, né, fazer um treinamento lá. E quando eu cheguei do lado de fora, eu olhei o hotel, falei, cara, o hotel caindo aos pedaços, era estranho, né? E eu dormi a melhor noite de sono da minha vida. Quando eu entrei, lá dentro era totalmente diferente. O hotel, você descia uma escadaria, tinha não era um ofurô, era uma piscina natural de água quente, uma coisa assim de outro mundo. E eu me lembro que eu dormi muito cedo, né, com a roupa lá toda, e eu acordei assim umas 5h30 da manhã, falei, vou lá pro ofurô. E desci a escada, e você vai só com uma toalhinha de rosto. Sim. Quando eu cheguei lá e eu sentei, olhei pro lado, tinha uma senhorinha dos 80 anos. Teve a mesma ideia que você. Eu e ela lá no ofurô, e eu fiquei assim, o que eu faço? Sai daqui ou não? Mas assim, coisas assim fantásticas, né, que você... A cultura, né, desses países são completamente diferentes, né? E você adaptar. E eu falo assim, a gente carioca é sempre diferente, né? Nunca vai ser. Sempre tem história para contar. Nossa, a gente chega lá no Brasil, quando eu me lembro que eu trouxe muitos desses caras pro Brasil, eles queriam morar aqui, eles não queriam ir embora. Todos que vieram pro Brasil ficaram completamente apaixonados. Aqui a gente tem um país maravilhoso. E, assim, você teve a oportunidade de viajar tanto que você viu a educação física, vamos dizer assim, em diferentes continentes. Então, como que você pode, assim, comparar de uma forma mais ampla, assim, essa educação física, pensando na Europa, América do Sul, América do Norte, ali um pouco mais para o mercado asiático? Você consegue ter um panorama, assim, da sua vivência desses profissionais? Você falou na China, perguntava o tempo inteiro. A gente sabe que muitos desses países são structures, que também não têm a formação de uma universidade, né? A maior parte desses países são certificações. Então, você tem como, assim, ter uma comparação, uma visão geral? Por isso que eu falei que nós somos os melhores do mundo profissional de educação física brasileiro. Nossa formação, você falou uma coisa certa. Esses países, às vezes, o cara faz um curso online de 2 meses, mas ele se torna personal training, pega ali uma autorização e vai para uma academia, e ele faz um programa nesses cursos, ele aprende lá 20 movimentos, e ele vai ficar dando esses 20 movimentos pro resto da vida dele todo e para todo tipo de pessoas. Eu vi coisas assim absurdas, sabe? De senhores fazendo pliometria, eu falei, mas é porque eles não têm conhecimento. Mas em Seul me impressionou bastante, porque teve uma transformação muito grande lá, né? Então eles são muitos estudiosos, porque quando eu me lembro que eu certifiquei 1 ano, muitos fisioterapeutas, aí fui e voltei. Quando eu voltei, eles tinham já os protocolos dos exercícios que eles mostraram para hérnia de disco, sabe, escoliose. Ele falou, apliquei esse exercício aqui nesse aluno de escoliose, olha o resultado de antes e depois. Eles já tinham tudo isso lá. Já estavam fazendo um protocolo. Um protocolo para de exercício, estudando. Então, eles me impressionaram bastante lá, né? E nos Estados Unidos, assim, você tem a tecnologia, você tem a oportunidade, você tem grandes profissionais, mas a grande maioria que está atuando no fitness, assim, são cursos de certificação. Então, não tem o nosso embasamento aqui, o nosso conhecimento aqui, é diferente, né? Totalmente porque diferente. Esses profissionais que são formados lá na área de medicina esportiva estão mais no esporte mesmo, sim, né? Sim. Não, tem grandes universidades, tem pessoas, mas eles vão para o esporte. Para o esporte. Estou falando da atuando. Ou são os fisiologistas. Exatamente. Os que agora na área do fitness. Os que estão atuando na área de fisiologia, academia em geral, geralmente são nesse nível, um pessoal mais novo. Mas eu tive contato também com esses
com essas pessoas que trabalhavam lá, principalmente do surf, né? E a gente vê também aqui, no conhecimento que a gente tem aqui, a gente viajou muito, né, para o congresso. Isso. Nós viajamos com os grandes nomes da educação física do Brasil, todos esses congressos, e um grupo de 40, 50, às vezes 30 professores, né? Isso. E sempre ia mais ou menos o mesmo grupo, né? Era o mesmo grupinho, era a mesma panelinha. Era o mesmo grupo que ia na localizada. Aí quando a panela é boa, né? Eram bons profissionais, tá tudo certo. No localizado, treinamento do Antônio Carlos, localizado Marcelinho Cote, outro. Então tinha a turma toda que ia junto ali, que viajava, Dilmar, todo mundo, Fábio Saba, não sei o quê. Então a gente ia, essa turma toda, e a gente tinha contatos, né? Nos trabalhos que eles faziam nas áreas dele. E a gente via os resultados, os trabalhos eram muito bons, né? Na formação desses... assim, a IDEA, por exemplo, e na FIBO, são feiras, né? Tem uns cursos, mas é mais feiras, então, de equipamentos. Então, quando você anda, você não vê novidade se tratando de movimento humano. Você vê equipamento. Exatamente. Ali você tem a novidade, nos equipamentos, nas estruturas todas. Mas eu falo assim, nós aqui, o atendimento que a gente tem, apesar que nós começamos muito a querer seguir o padrão de lá, principalmente os novos profissionais que estão se formando agora, e isso teve uma queda muito grande, né? Na pesquisa, no estudo, né? Eu palestro ainda bastante em universidade, converso muito com os professores às vezes. Então, às vezes, a gente era diferente da nossa época, da minha época principalmente, que era uma educação física totalmente diferente, né, do que é hoje em dia, né? Então, hoje eu acho que tem que ter muito professor nas universidades, empreendedores também, que mostrar essa visão, né, para os estudantes saírem dali e ter, né, uma visão também do que é o mercado aqui fora. Que às vezes na universidade, né, não dá essa visão do mercado que é aqui fora, as possibilidades que são tá em cada esquina. É verdade. É muita possibilidade. É muito mercado de trabalho. E é um mercado que cresce, né, assustadoramente a cada ano. Quantas, né, redes de academias. Você hoje, eu me lembro que em 1977, comecei a ministrar aula na praia. Só existiam salva-vidas naquela época também. Hoje você vai ali, né? Pegar a nossa orla aqui, falando do Rio de Janeiro. Você pegar só a zona sul do Rio de Janeiro. Você vai na orla ali... Você não tem 1 metro. Você tem hoje personal trainer dando aula ali. Agora tem um detalhe. Todos... Porque eu gosto de observar isso. Eu pego a minha bicicleta e vou olhando. Vamos ver o que ele está fazendo. Tá. Vamos ver o que o outro está fazendo. Todo mundo está fazendo tudo igual. Então eu acho que essa mentalidade aqui tinha que vir um pouco, porque nós sempre fomos muito criativos, né? Sim. Nisso. Então essa criatividade precisa, né, continuar dentro da nossa educação física. Isso é muito importante. Eu sempre falo assim, eu faço uma crítica ao currículo das universidades, porque eu acho que o currículo ele tem que ser dinâmico e a gente sabe que o processo de um currículo é um processo mais burocrático, junto ao MEC, junto à aprovação até dentro de colegiado de curso, mas a gente tinha que, de alguma forma, otimizar isso, porque os currículos eles realmente estão obsoletos. Não estão preparando esse pessoal, né, esses novos profissionais para o mercado de trabalho. Concordo então, plenamente. quando você sai com uma visão muito limitada. Muita coisa online, alguns cursos já online, então você fica muito preso só àquilo que a universidade está te oferecendo. A internet, a gente tem muitas possibilidades, mas você tem que saber onde procurar, você tem que ter informação no lugar correto. É aquilo que você falou, né? Informação, conhecimento. Então, você tem muita informação. Agora, se aquela informação é uma informação boa, verdadeira, verídica, comprovatória, aí você começa a se questionar e onde procurar, que eu acho que as pessoas são inundadas de tanta informação que chega uma hora que a pessoa não sabe nem mais o que vai absorver e o que está certo e o que está errado. E aí não vivencia nada também. Eu gosto muito de uma frase que eu falo muito nessas palestras. O sucesso não se faz durante o expediente. Isso é a coisa mais... Aí eu vi isso com os atletas, era aquele que ficava mais tempo no treino. Então, só o que vai aprender na universidade não vai garantir o sucesso para você. Você tem que buscar fora. Então, às vezes, quando eu vou palestrar e eu mostro lá toda a minha trajetória, que tem empreendedorismo, tem inovação, e eles ficam assim...
Ah, isso é possível? Eu falei, claro, isso é possível com você também. Ah, mas eu moro numa cidade pequena. Eu acho mais fácil ainda você se destacar. Mas você tem que ter algo diferente. Não adianta, você não vai conseguir se destacar se você está fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo, que é o que tem na internet hoje. Só que eles fazem um marketing um pouquinho diferente cada um, e aí vende. E aquilo que eu falei, existe uma diferença grande da informação para o conhecimento, e conhecimento também não é sabedoria, né? Aí já é outro passo. Já é outro passo. Já é outro patamar. Também. Então, hoje, as pessoas estão vendo como se fossem os grandes sábios, falando coisas absurdas, assim, às vezes que não tem sentido, não tem comprovação nenhuma. Eles não vivenciaram aquilo, só estão repetindo alguma coisa numa embalagem de marketing, entendeu? Na nossa época não tinha isso. Então, se destacava as pessoas realmente que vivenciavam aquilo ali, que tinham conhecimento pela vivência. Então, assim, a ginástica natural, que você falou, é sua vida, né? Então, você não fez isso olhando alguém ou pegando isso só do livro. Você vivenciou. Cada movimento que você coloca ali no seu método foram movimentos que você construiu, que você foi moldando de acordo com a sua vivência. Eu nunca ensinei nada que eu não tivesse praticado antes. É igual assim, hoje, por exemplo, eu estou mais na área ministrando palestras sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. Eu já fazia isso antes de ir para os Estados Unidos. Mas agora, por quê? Eu estou com 68 anos, 46 de educação física. Então eu vim ao longo desses anos todos, e eu falo que qualidade de vida é você chegar aos 65 fazendo o que você fazia aos 30. E chegar aos 85 independente. Eu até brinco que eu levei isso tão a sério que eu tive uma filha aos 65. A graça, gente. Ele bota vários vídeos lá, vocês precisam acompanhar. Já está seguindo lá os passos da ginástica natural. Então, assim, aí uma vez comentou, mas fazer as mesmas coisas, não com a mesma intensidade. E eu sinto um exemplo. Por exemplo, eu gosto de surfar. Gosto de nadar em mar aberto. Hoje mesmo fui correr lá na areia fofa, que me dá prazer. Eu acho que a atividade física é remédio, né, Dani? E a gente vai ficando mais velho, então de vez, eu falo para as pessoas lá nas palestras, de vez você ficar com aquela visão, vou ter a minha caixinha com vários remédios, faz atividade física, você vai evitar aquilo ali. É verdade. Bastante. Então, atividade física, alimentação, isso é remédio. As pessoas precisam estar conscientes disso. Então, eu falo assim, você chegar a 85 anos independente, é a poupança da saúde. Que a gente tem que começar a ficar preocupado com a poupança da saúde. Não adianta você poupar só dinheiro e chegar lá na frente e você não ter saúde para gastar esse dinheiro. Então tem que ser as duas coisas. E aliar o prazer, Exatamente. né? Porque eu falo, não gosto, não é possível, de tantas possibilidades que existem de movimento, de exercícios, que não tenha nenhum que você não vai se identificar. Mas quer ver uma coisa? Eu vi você começando a surfar. Sim. Porque eu acho que a gente também tem que se desafiar. Totalmente. Sair da caixinha. Exatamente. Mas eu vi, engraçado, e olha que além da atividade física, o contato com o mar, olha o bem-estar. Eu falo, se as pessoas... agora eu vou ali, gosto muito de nadar no Posto 6, eu vejo hoje várias pessoas de 60 anos nadando em mar aberto. Sim. Na minha época, eu fiz o primeiro triatlo no Rio de Janeiro em 1983. Foi o primeiro triatlo do Rio de Janeiro. Que era o triatlo que você fazia de sunga, Exatamente. Camisetinha, não tinha equipamento, não tinha nada. Não, a minha bicicleta era uma Caloi 10 que eu treinei. Eu treinei com uma Caloi 10. Gente, tem que achar essa foto. Pior que você já tem. Você tem essa foto, você já me mostrou. Tem que colocar isso aí para poder a gente eu tenho essa foto saindo d'água. Triatlo raiz. Foi em 1983, acho que foi o segundo triatlo do Brasil, o primeiro do Rio. Então, hoje você já encontra várias pessoas, mas naquela época eu era jovem. Então hoje você tem muitas pessoas lá. Então quem tem o prazer, quem gosta de atividade física, é um prazer enorme você poder continuar fazendo as atividades que você gostava quando chegar, né? Depois, a partir dos 60. Mas eu não gosto de atividade física, o meu prazer é viajar. Você também vai precisar. Porque para você viajar hoje no aeroporto que você anda, o que você vê de gente hoje com cadeira de rodas no aeroporto, é muita gente hoje no embarque ali nos primeiros, que estão porque não conseguem ainda caminhar mais. Então, e terminais são super distantes. Então a gente tem que pensar até nessas pessoas. Mas o meu prazer não é esse, é viajar. Também você vai precisar da poupança da saúde lá na frente. É verdade. Para tudo. Eu falo assim, que às vezes, se lembra, antigamente muito falava assim da educação física como um monte de músculos.
tinha uma discriminação. Né? Era um preconceito mesmo, não, né? Que não pensava, não era exatamente. inteligente. Então era assim, o intelectual e aquele monte de música. Mas eu gosto muito de teatro, cinema. Aí eu vendo os atores hoje. Eles, para falar, eles precisam de músculos. Isso eu tô dando um detalhe. Então, eles, para se locomover, são os caras que mais precisam de uma preparação física, preparação corporal, os músicos. Então, todo mundo... Até mesmo para a questão da própria respiração, né? Olha a importância da preparação física para um cantor. Não, sem dúvida nenhuma. Essa questão da fadiga, dos músculos ventilatórios. O Evandro Mesquita, ele fez educação física também. Depois ele parou, mas ele cursou lá comigo na Gama Filho, conheceu todo mundo. E a gente sempre fez muito trabalho junto. Na época da Blitz, eu cheguei a viajar com ele, porque ele dá uma importância grande. Eu assisti o show da Blitz agora no ano passado, no Rio Gastronomia. Nossa, eles voando no palco. Muito bem. Mas ainda, entendeu? Então ele sempre se cuidou, sempre surfou, fez essa atividade. Aí você vê como que o estilo de vida, né, impacta, né, ao longo da vida e agora principalmente na fase da longevidade. Na pandemia teve um pouco, né? Tentaram se conscientizar da importância, né? De ficar ao ar livre, tudo ali. Acho que deu um start em muitas pessoas. Eu me lembro que eu tinha que correr fugindo da polícia na praia, na areia fofa, sem ninguém, na pandemia, né? Porque eu gosto de correr na areia, não podia correr na areia. Podia correr no calçadão, mas não podia correr na areia. Então, essas coisas de leigos, né, que fazem, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? Então, a gente fica ali. Eu pulava no mar, me lembro que eu sumia lá para lá. Então, acho que as pessoas começaram a ter uma consciência da importância. Mas em 1996, só para te colocar, eu fui o Ângelo Vargas. Sim, professor Ângelo Vargas. Grande doutor, mestre. Ele profissional de educação física, doutor, ele é advogado também. Ajudou muito também no Conselho Regional. Muito. Ele é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. Me ajudou muito a fundamentar o meu trabalho. E ele foi para a Faculdade de Motricidade Humana em Cruz Quebrada, lá em Portugal. Ele foi um dos primeiros a ir para Portugal para fazer o programa Estrito Senso de mestrado e doutorado. E com o Carlos Neto também. E lá tem a Faculdade de Motricidade Humana, onde tem vários especialistas em motricidade. E eu fui ministrar uma palestra lá. E ele estava junto lá. E eu ministrei a palestra. Depois a gente fizemos uma mesa redonda, conversamos. Isso foi em 96. E a gente ficou perguntando assim, qual vai ser a atividade física dos próximos 30 anos? Aí todo mundo ficou assim, na hora, porque como eu mostrei a ginástica natural, com essas influências, falou, Álvaro, o caminho é esse. Os esportes radicais, ligados à natureza, as atividades ao ar livre, isso vai ser... Mas as academias de musculação, esses equipamentos, ele falou, isso vai acontecer também. Mas cada vez mais vai se valorizar. E o Rio de Janeiro, nós moramos numa cidade que o clima é maravilhoso. Eu agora estou morando em Curitiba, é diferente. Não tem Sente falta da maresia. Sinto falta da praia. Mas eu vou lá para os parques ali, faço meu treinamento, entendeu? Mas eu viajo muito para Florianópolis também, para ali para o litoral. Então, você tem que adaptar. Mas eu falo, dependendo das características da sua cidade... Você tem que usar, porque eu morei nos Estados Unidos e eu viajava lá, Nova York, aquele frio, neve. Aí tudo bem, o cara tem uma bicicleta ergométrica dentro de casa. O cara correr numa esteira, numa academia. Agora, morar aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, um dia lindo, né? Um final de tarde maravilhoso, e você correr dentro de uma esteira, sabe, assim, fica meio sem sentido. Não que eu não gosto de musculação, eu vou, faço. Tem que ir também para academia. Mas tem determinadas coisas que você tem que... Ainda mais a pessoa trabalhando no escritório o dia inteiro, né? Aproveitar esse ambiente. E também levar a educação física para as outras pessoas que não moram na orla, que não têm acesso. Esse é o grande problema. Isso tem que ser investido pelas empresas, né? No horário de trabalho, conscientizar. Essas palestras que eu tenho feito, que você também faz, e muitos profissionais, é bastante interessante, né? Você chegar ali... E essas palestras elas têm que ser motivacional, mas no sentido de motivar as pessoas a começarem a praticar uma atividade física. É o primeiro passo. Porque eu falo, gente, o estilo de vida sedentário não é só não fazer exercício. A pessoa tem o estilo de vida sedentário, primeiro que ela já fica sentada o dia inteiro em frente a um computador trabalhando.
E aí, quando ela sai dali, ela continua em frente Sim. a uma tela, numa televisão, num celular, numa série. Ou seja, ela gasta cada vez menos energia, né? Se movimenta cada vez menos. Então, aproveitar o tempo de lazer, aproveitar os poucos, assim, as horas livres para tentar se movimentar e tentar trazer alguma coisa, algum benefício, porque você já está numa profissão que já te induz, né, ao sedentarismo. E isso, hoje em dia, eu acho que é o grande diferencial das empresas de incentivar, porque esse funcionário está sempre fadigado, ele está sempre esgotado, ele tem deslocamentos longos até chegar em casa. Sim. Então, de repente, propiciar um horário, né, um ambiente de trabalho, um ambiente laboral que você consiga reunir um pouco dessa qualidade de vida, um pouco de movimento. É que eu falo, são pequenas horas, né, do seu dia, são poucos minutos que você precisa para se movimentar. Em todos os níveis da empresa. Por isso que nas minhas palestras eu faço questão de ter a teoria e a prática. Porque eu acho que quando eles vivenciam, seja um alongamento que ele sente melhor, uma técnica de respiração, do bem-estar, ele vivenciando aquilo ali, é mais fácil de você, com certeza, né, de você fazer eles entenderem do que você está falando. Então não adianta ficar só falando assim da minha vida profissional, tudo aquilo ali. Tudo bem, aquilo é legal, é motivante, mas ele vai sair dali igual. Porque tem, em algum momento, se você colocar muito o que você faz, aquilo fica muito inalcançável, né? Então, ao invés de você motivar aquela pessoa, você está afastando. Não, impossível. Não vou nem começar, porque eu não vou conseguir fazer isso nunca. E aquilo é a tua história, né? Não é história, não é a realidade dele. E não é para você se comparar, que a gente fala, está ali justamente para mostrar que é possível. Então, eu acho isso importante, assim. Eu falo assim, um exemplo, vai numa rede de supermercados, as pessoas trabalham sentado, tem muitas dores de coluna, afasta muita gente do trabalho. Isso aí, e é uma coisa simples, né, Dani? Pegar ali, só fazer um alongamento, começar, e aí, tudo bem, que eles às vezes não tem tempo realmente, é uma vida difícil, mas a gente tem que levar isso para essas pessoas, que isso vai... Porque a obesidade... A gente tem muita informação, que eu falo, e a obesidade vai crescendo. Cada vez mais. Cada vez mais. E a parte da alimentação também é uma coisa complicada, né? Saber que são várias coisas, né? Que a alimentação adequada, atividade física, repouso, né? Recreação, isso leva a uma atitude mental positiva, todo esse conjunto de coisas. Eu tinha um grande amigo, que foi meu mestre, Nelson Bittencourt, e ele falou uma coisa para mim fantástica sobre alimentação. Ele, Álvaro, é muito simples. A gente precisa descascar mais e desempacotar menos. É verdade. E eu falei, cara, isso é genial. É verdade. É verdade. Porque, né? É voltar lá à base da alimentação, então, né? Essa alimentação, assim, eu aprendi com o meu mestre Hollis Gracie, a alimentação que o pai dele, o Carlos Gracie, criou, que é a combinação de frutas. Eu ainda tento fazer isso até hoje. Na minha vida, não faço 100%, faço 70%, mas, assim, isso foi uma coisa para mim que funcionou bem. Mas eu acho que todo mundo pode adaptar, não ser radical. O problema é a qualidade, né, dos alimentos. E aí, já que a gente está falando assim de estilo de vida, como que é a sua rotina? Porque você está vendendo aqui a sua saúde. Você faz questão de assumir a sua idade, né? Todos os momentos que você fala, olha, eu estou aqui, estou com 68 anos aqui, olha como é que está a minha condição física. Você é aquilo que você prega ao longo da sua vida. Na verdade, não é da boca para fora, você vivencia o tempo todo isso. Então, como que é a sua rotina? Você acorda que horas, você treina que horas, quantas horas, que tipo de treino que você faz? Só para as pessoas terem uma noção, assim, do dia a dia do Alvinho. Então, não tem como ser diferente. Eu treino todo dia. Mas o meu treino, ele é variado. Ele é muito diversificado. Então, eu não tenho rotina. A própria ginástica natural, você não tem rotina. Cada dia você faz um movimento. Ah, mas você faz ginástica natural todo dia? Tudo bem, posso fazer 3 vezes, 4 vezes todo dia. Mas eu, por exemplo, Curitiba não tem a praia, mas eu tenho uma quadra no parque de areia. Então eu fico fazendo um treinamento ali na areia que eu gosto. Aí ali, descalço, sem camisa. Aí já faz o aterramento também, já pega sol. Tomando sol, sempre. O sol abriu o sol, eu vou para fora, tá? Então eu gosto muito de nadar. Eu gosto de nadar no mar. Mas aí não tem o mar, mas tem a piscina. Eu faço muito exercício dentro d'água. Eu tenho um aparelho que eu mandei fazer específico para treinar os atletas de MMA e do surf, para reduzir o impacto, para ajudar nas lesões, que é um protocolo de exercícios que o Newton Petroni me ensinou quando eu estava dentro da clínica dele, e ele fazia de reabilitação de ombro. Nós reabilitamos o Vitor Belfort na cervical dele com esse exercício. Então é uma série que é profilática, que é preventiva, que na minha idade é bom pra gente fazer esses exercícios também.
e que também que trabalha muita força. As pessoas falam em força, pensa só musculação. Você pode trabalhar força dentro da água. Pode fazer força. São os mitos, né? Você tem vários tipos de força. Então você tem que trabalhar todos os tipos de força. Não é só ficar naquela musculação, ficar todo lari sem conseguir, sem mobilidade nenhuma. Então o meu treinamento ele é diversificado. Então eu faço muito treinamento. Faço com kettlebell, com abdominal, faço 100, corro na areia, vou pro mar, entendeu? Aí quando eu vou lá pro litoral de Santa Catarina, é areia o tempo inteiro, aí vou nadar lá na Guarda do Embaú, onde eu gosto de ter aquele rio maravilhoso. Então eu tenho oportunidade de treinar na natureza, ao ar livre, é prioridade. Aí o tempo tá ruim, entendeu? Mas eu gosto de fazer de tudo, eu faço musculação também um pouco. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa, que eu montei um estúdio dentro da minha casa, eu estou fazendo uma pesquisa agora muito grande de movimentos e variações, porque eu quero quebrar esse paradigma, esse mito de 65 anos. Não pode fazer um monte de coisa. Não, ginástica na cadeira só. A cadeira é muito bom, você pode fazer ginástica na cadeira. Mas não é só isso. Então você, pelo amor de Deus... Você é a prova viva que não é só isso. Não, vamos surfar com 65 anos, 68 anos. Vamos começar a surfar. Vamos começar a treinar jiu-jitsu. A categoria que mais cresce no triatlo hoje é essa categoria da longevidade. E o Master do jiu-jitsu hoje é o campeonato com mais gente que tem, é o Master. É isso. Entendeu? Então as coisas mudaram. Mudaram. Então a gente tem que trabalhar sempre isso. Então eu acho assim, quando a gente tem uma experiência, tem uma idade, é interessante você, olha, eu faço isso. Eu não estou vendo isso num livro, vendo na internet falando para você. Essa é a minha vida. E você dorme cedo? Dorme quantas horas por dia? Isso é legal também falar assim para as pessoas. Eu tendo a oportunidade, eu durmo cedo. Eu gosto de dormir entre 8 horas, 7, 8 horas. Com a neném pequeno foi complicado por um tempo. Mas mesmo assim, eu me lembro que, mesmo dormindo pouco, eu fazia o treinamento porque o treinamento você renova a tua energia, né? Essas técnicas de respiração que eu faço também são... Eu hoje faço uma técnica de respiração muito avançada, que eu nem ensino, isso eu só uso no meu treino e alguns Senão atletas... pode levar até uma hipóxia. Não, porque às vezes tem dificuldade, eu ensino básico, mas alguns vão fazendo. Então eu uso muito essas técnicas e é o que eu falo, o treinamento você vai mudando a tua energia, você vai né, você vai ficando... se acaba uma sessão de treinamento, eu falo que o importante é terminar a sessão com vontade de treinar. Né? Não é você se matar. E trabalhar o exercício com qualidade. Hoje a gente vê assim, chuta lá. Né? As pessoas vão fazendo a coisa, eles falam, sem a consciência do movimento. O body and mind, o corpo e mente. O que é aquilo? Eu falo que a ginástica natural é uma meditação em movimento. Então, quando você vai fazer uma atividade física, é como se fosse uma meditação. As substâncias que o nosso cérebro vai liberando ali depois do bem-estar que proporciona, né? Seja uma simples caminhada. É um movimento consciente mesmo. Então isso aí você tem que estar ali, é o momento, que a gente fala, né? Esse momento de estar de presença. Exatamente. Você tem que estar realmente de corpo e mente presente naquele momento ali, se desconectar de tudo para que você tenha ali o benefício do exercício. E aí isso quando você pensa na qualidade da execução do movimento, essa concentração ali que você está fazendo, por isso que assim... Você já viu o surfista sair de dentro d'água estressado? Tem alguma coisa errada, né? Você já viu algum lutador, depois de treinar, sair estressado? O cara deixa tudo ali dentro do tatame. Eu falo, se a pessoa entrou no mar, ainda saiu do mar e já tem alguma coisa errada, né? Com ele. Não é com o mar, é com ele. Você viu essa sensação que mesmo quando o mar tá ruim, né? A gente fica ali dentro, em contato com a natureza, vê os peixinhos e olha aquele horizonte lindo e vem a gaivota. Nossa, não tem preço isso. Eu acho que, assim... esses esportes radicais hoje, as pessoas buscarem, é lógico que não vai fazer, mas hoje existem as piscinas de onda. Você teve lá no Surfland, tô doida pra conhecer, gente, tá uma febre aquilo lá, todo mundo adorando. Então, eu fui lá, então aquilo é fantástico, porque você via gente iniciante que a felicidade nunca deitou numa prancha, tava ali numa prancha, ali aprendendo. Isso aí tem um lado todo, né, psicológico, todo lado... É muito bom, isso aí é motivante, isso é motivacional também para as pessoas, entendeu? Então as pessoas dizem, tô depressivo, tô num momento ruim. Então buscar no esporte, na atividade física, né, esse encontro, essa recuperação, a gente pode afirmar, né, Dani, que isso existe, que isso é real. Não é uma coisa só,
Ai, mas será? É. Não, você tem que ir lá, tem que se esforçar para fazer isso aí, porque os ganhos realmente são fantásticos. E você falou da sua neném mais uma vez aí, que era difícil dormir à noite. Como que foi ser pai aos 65 anos? Então, hoje ela já vai fazer fez 2 anos, né? Foi uma renovação total, total, total. Assim, foi tudo completamente diferente e muito melhor do que tudo que eu podia imaginar na minha vida. Eu lembro que a gente que falava, você estava assim, tão feliz, Não, foi uma feliz, coisa tão assim- realizada. Dava pra sentir no tom da sua e voz eu, o quão assim, realizado que você As estava. pessoas falam assim, aí tem aquele negócio da qualidade de vida, né? Eu me lembro que quando eu carregava os meus filhos mais velhos, era mais novo, ficava com dor nas costas. Hoje eu treino muito. Pra poder, e hoje eu tenho menos dor. Treino específico! Eu tenho menos dores. Treino específico para a paternidade. Menos dores do que eu tinha antigamente. Então, a minha energia, graças a Deus, ainda consigo acompanhar. Então, para mim, é fantástico ali. É uma renovação ali, entendeu? Fazer as coisas com ela. Eu gosto muito, assim. Está sendo um aprendizado, né? E a gente vai tendo a experiência hoje, todo vendo o desenvolvimento motor, de tudo aquilo. É muito bom. Eu recomendo, viu? Eu recomendo. E hoje já tem muita gente, né, com essa idade, 60, Sim. 65 anos, sendo pai novamente, né? É a mudança, né, realmente da sociedade, essa evolução que a gente É uma vê mudança aí. muito grande. Da qualidade de vida, Eu é me lembro isso. quando eu falei, você é pai, antes da minha filha nascer, todos falaram assim, você tá louco? Todos os meus amigos. Quando eles conheceram a minha filha, eles olharam assim, ficaram olhando, falou, poxa, começaram a pensar 2 vezes. Que Eu acho que delícia! Não, assim, engraçado que eles ficaram assim, fascinados também. Então, isso assim, para mim, que tem pessoas que falam, ai, mas o cansaço, tudo bem. Mas é aquilo que eu te falei, você abre mão de algumas coisas, entendeu? É claro, se eu tivesse aquele ritmo antigo de viagens, Fica muito difícil. seria Até para você impossível. poder participar mesmo Então, da criação do Então, processo. hoje eu optei em fazer. Ela não para também, ela vai comigo em todos os eventos. Estava lá no Surfland, eu fiz um seminário lá fantástico. Foi junto, tá sempre nos eventos e tudo que eu posso levar, ela vai comigo. Então foi uma coisa assim, para mim foi uma renovação, cara. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Minha mulher, né? A Melissa, que me deu essa oportunidade, né? Novamente, né? Ai, que incrível. Fico muito feliz por vocês. E, assim, 2024 já está acontecendo. E você tem alguns projetos que você quer ainda para esse ano? Alguns projetos já pensando no próximo ano? Esse ano a gente está com bastante evento não só de certificação e os workshops, né? Que eu faço muito workshop aberto, que são a certificação para profissionais de educação física e fisioterapia. E esses workshops abertos, eu mostro, falo sobre... vai muito atleta de surf, de jiu-jitsu, e é interessante de eu contribuir para melhorar a performance deles. E essas palestras que eu tenho feito de qualidade de vida, saúde e longevidade no meio corporativo, que também é uma oportunidade interessante de falar e mudar a vida das pessoas assim, em determinado ponto. Que eu falo, né, Dani? Às vezes uma sementinha que você coloca ali já faz toda a diferença, né? É verdade. E a gente vai ganhando experiência, cara. Uma coisa muito boa, né? Você ter a experiência para você falar de um assunto que você pratica, que você domina, que você está ali inserido na tua vida. Então, aí eu falo assim, com 40 e poucos anos, eu vou falar de longevidade, mas será que eu sabia mesmo o que era? Não, mas isso é muito importante, né? Porque a eu gente, acho que- como a gente está nesse processo de busca de conhecimento constante, é que nem você pegar um material, alguma coisa, um livro que eu escrevi lá atrás, ou um artigo, e eu me criticava, eu falei, nossa, Sim. como que eu escrevi isso aqui? Porque a gente vai amadurecendo profissionalmente, né? Sim, Então, sim. eu acho que a gente ter essa humildade, até da gente se autocriticar, é Não, a gente importante, achava- né? Porque naquele momento você estava fazendo o seu melhor ali, trazendo o conhecimento que você tinha de porque melhor. às vezes a gente escuta, né? O cara mais jovem assim, não, façam isso aqui. Aí eu olhei e falei, mas não é bem assim, não. É o dinamismo, né, do a coisa tem que- conhecimento. eu acho E a gente tem que interessante estar isso. aberto a isso também. Com certeza. A gente já está tendo que finalzinho aqui prazer. do podcast, mas assim, eu queria que você, ao longo da sua vida, assim, de uma forma profissional ou pessoal,
Tem alguma coisa... Eu queria, assim, alguma coisa que te marcou, positivamente e negativamente, assim, que você lembre de alguma coisa que você queira compartilhar. Porque eu acho que a ideia aqui, para a gente também falar para os novos profissionais e quem está aqui, ou que está ainda na faculdade, ou que acabou de se formar, ou até mesmo quem já está na profissão e está desmotivado, de falar, cara, que é uma história de resiliência, né? Que todo mundo que vem aqui e senta, no sucesso não caiu de paraquedas aqui na mesa e foi tudo bem. Foi muita relação. E até o fato de você contar, né? Que até quando você tomou a decisão de ir para fora, o quanto que você teve que abrir mão e regredir profissionalmente para investir, né, numa nova etapa da sua carreira. Então, eu acho importante as pessoas verem que a história da vida de cada um que sentou aqui não foi fácil, né? Foi muita ralação, como a gente brinca, foi muita dedicação. São horas de ausência com seus Sim. amigos, com a sua família, né? Seus filhos também, na época do primeiro casamento, também pequenos. Então, assim, tem toda uma história que ninguém vê, que fica lá o invisível. Então, eu queria que você relembrasse, assim, alguma coisa que tenha te marcado muito, assim... em duas situações, né? Tanto positivamente, e compartilhar alguma coisa que você acha importante, uma mensagem para alguém que esteja aqui nesse momento. Não é que seja negativo, mas assim, em relação às críticas, né? É nunca esperar uma crítica, te elogiar, não. Quando você vai fazer algo novo, quando você começa a se destacar, não tem jeito, né? Vai vir todas as críticas, as pessoas vão contestar, e você não se preocupar com isso, porque você está fazendo um bom trabalho, está consciente, está do bem, então é seguir em frente, não tem, assim, não vai ser flores, nada vai ser flores. Você não vai ser, seu trabalho é maravilhoso, não vai ser sempre assim. Muito pelo contrário, a gente fala lá, prego quando está exposto, você quer martelar. E essa é a verdade, entendeu? Então você não tem que se preocupar com isso, seguir o teu trabalho, porque eu falo que as pessoas falam muito sobre a sorte. Para mim, sorte é preparação mais oportunidade. Então, uma coisa positiva é o seguinte, se prepara, porque em algum momento essa oportunidade vai aparecer. E ela é cabeluda na frente e careca atrás. Se você não segurar, ela vai escapar. Essa aí é boa, essa aí é da sorte, tudo bem, mas essa cabeluda na frente e careca atrás. Então, essa oportunidade, ela vai aparecer. Pega logo. Então, quando você está preparado... Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui para os Estados Unidos, se eu não tivesse preparado, consciente, eu sabia que... Determinado, né? Eu sabia que meu trabalho era interessante, era bom. Eu sabia que era bom, já tinha resultados disso aí. Então, eu não tive, entendeu? Quando eu fui chamado aqui, eu fui lá, fiz o meu serviço e deu certo. Então, você tem que estar preparado, você tem que sair da caixinha, você tem que fazer diferente, não espera crítica, vai ali, pesquisa, estuda, né? Vai ter sempre alguém também do bem que vai te orientar, que vai te ajudar. Então, essas coisas, elas vão indo, não tem, porque hoje todo mundo quer tudo muito rápido. Então, não existe nada consistente que fique assim. Às vezes as coisas vão e acabam rapidinho. Então, o toque é esse, não tem mistério, não. É trabalho. Ninguém vai acordar de manhã por você 6 horas da manhã. É muito trabalho. Não adianta, você não vai ter sucesso. Quem vai acordar 6 horas da manhã é você. Eu dava 15 horas, eu ministrava 15 horas de aula por dia. Na minha época, 15 horas de aula. Ninguém fez isso por mim. Fui eu que fiz. Entendeu? Então, não interessa o que eu aprendi com fulano, Beltrano. Quem acordou cedo ali fui eu que fui, entendeu? Trabalhar, fui ralando. Então, o caminho é esse, não tem outro. Tem algum mantra de vida, assim, uma frase, um livro, uma coisa que você pensa, que você usa isso, assim, na hora que dá aquele desânimo, que é normal, tem dia que você tá mais desmotivado, tem dia que você acorda e, tá com problema em casa, profissional. A gente, né, que é importante a gente falar que a gente não tá 100% o tempo inteiro, né? A pessoa, na hora estágio da vida dele, tá bem, tá profissionalmente, tá com família, tá com filho, mas a gente não tá 100%. Então tem dia que você acorda que a energia dá uma baixada e que é normal, a gente é humano, né? Se você também tem que ter o tempo todo tá bem, e tá bem, não, é normal. Normal aquele dia você acordar e tá um pouco mais triste por alguma situação que aconteceu. E aí, nesse dia, o que você faz, o que você pensa, o que você usa, assim, para como lema da sua vida para poder reorganizar isso? Dentro da nossa profissão, eu penso muito na saúde. Eu falo assim, cara, você tendo saúde, você consegue tudo. Que a gente parar para pensar, né? Assim, quando a saúde é a única coisa que quando você perde, você não pode
Dinheiro você pode perder, mas ganhar lá na frente, perder, ganhar, perder, ganhar. A saúde não. Então, se você tem saúde, né? Você tem que mentalizar nisso aí. Poxa, mas eu estou saudável. Tá, essa fase está difícil, mas eu tenho isso para correr atrás e vou. Eu tive muitos altos e baixos na minha vida, muito. Essa coisa dos Estados Unidos, não só na vida profissional, como na vida pessoal. Eu morava aqui no apartamento no Novo Leblon, aqui na Barra da Tijuca, sozinho, e eu cheguei lá, eu fiquei no primeiro mês num quarto com 4, 5 pessoas, dividindo ali o apartamento, começando a vida ali. Como muitos que foram, aos 50 anos. Aos 50 anos, é isso aí. É uma coisa é você fazer isso jovem, iniciando, não, foi né? muito difícil. Você ser de uma situação estável, confortável aqui na sua vida. Então não fui com nada certo, nada preparado, foi tudo intuitivo, entendeu? Então eu me lembro que eu levei uma mala e minha prancha de surf. A prancha tinha que estar. Ainda junto. Mais na Califórnia. Cadê a música do Lulu? E aí, nesses dias que acontecia, é engraçado. Você falou isso, eu me lembrava que eu ia para o mar, eu ficava furando aquelas ondas, parecia que aquilo me renovava, e eu vai dar certo, e aquilo eu saía dali. Então, tranquilo, né? Atividade física, o esporte, ele te dá isso, isso é uma coisa fantástica. A gente vê grandes empresários, né, que foram atletas, que antigamente o perfil do empresário é aquele cara barrigudo, com cigarro na boca. Hoje mudou, né? Os empresários são atletas. Então você vê muitos empresários hoje atletas, que eu fui ao Jalapão com vários deles, todos praticantes de esportes radicais. Então mudou os conceitos. Eles usam muito o esporte, né, para amenizar esses dias na vida dele. Então, gente... Que eles trabalham com performance também, né? Sem dúvida nenhuma. A nossa é performance esportiva, performance motora, e eles estão trabalhando com alta performance também, só que financeira. Eu acho que parar para pensar nesses dias e aquilo em busca da saúde, que é uma coisa diária, eu acho que isso aí é um alento, porque às vezes as pessoas... E quem, às vezes, perdeu, né? Que aí fala, já aquilo já passou, não consigo pegar mais. Tem que viver o dia a dia, ser positivo, viver o dia a dia, porque não existe, assim, programação, né, Dani? Por muito tempo, o que vai acontecer amanhã. Não, a gente coloca metas, né? A gente planeja, mas... Eu, como na minha lá vida, na frente... é muito engraçado que as pessoas perguntam, o seu planejamento... Eu falei, meu planejamento foi zero. Zero. Ele foi acontecendo. Eu tenho muito, assim, uma coisa espiritual que eu acredito muito, sabe? Assim, da intuição. Então, da energia, eu sigo né? muito isso nas minhas meditações. Vai tranquilo. Então, quando a gente medita, parece que a gente tem... Né, as coisas se esclarecem um pouco. Então, as pessoas precisavam... E a meditação... Não precisa ir lá eu vou para a Índia para meditar. Não, pode meditar aqui na praia. Meditação... Na sua varanda. Exatamente, dentro do avião. Foi onde eu mais meditei, foi dentro do avião. Meditei muito dentro dos aviões. Ali. É uma técnica de respiração simples que você faz ali, entendeu? Te acalma. Então, isso aí te acalma. Te dá essa serenidade, Exatamente. até de você lidar com a dificuldade, né? Tem que buscar isso aí, porque eu acho que todo mundo consegue se encontrar. Eu acho importante você colocar isso, porque a espiritualidade, né? A gente não está falando aqui de religião, mas de espiritualidade. Sim. Como que isso é uma área também muito importante da nossa vida para trazer esse equilíbrio. Sim. E aí eu perguntar isso, né? Se tem alguma coisa que é uma mania, é uma coisa que só as pessoas que são muito próximas do Alvin conhecem. Eu sabia que você tem esse lado espiritualizado, né, muito evoluído, você busca sempre esse autoconhecimento por meio da meditação, mas eu queria agora assim, uma fofoquinha, uma mania, alguma coisa, só quem é muito chegado lá a você, que fala assim, seus filhos, sua esposa, sua mãe, que pra você compartilhar aqui com a gente. Mas falam que eu sou bagunceiro, né? A casa nunca tá em ordem, eu levanto. Bagunceiro, assim, zoneiro, deixa a toalha na cama, molhada. Não em função disso, porque eu sou assim, eu gosto de botar um sol maravilhoso. Eu larga tudo e vamos pra praia, vamos passear, vamos, entendeu? Então eu sou muito assim. Vamos ver o momento, né? Depois a gente organiza depois aqui. Organiza tudo. Isso tá prioridade ali, a família. Vamos hoje, fim de semana, não, tem que fazer isso. Não tem que fazer nada. Prioridade é o nosso bem-estar, o lazer. Então, eu não abro mão disso, entendeu? Se eu tenho oportunidade. Todas as vezes eles falam, poxa, mas você, às vezes, não tem paciência. Cara. Inquieto! Eu sou ali meio ligado na tomada, dentro do possível ali, mas
Mas é porque essa coisa da atividade, para mim, é muito importante, entendeu? Aham. É uma coisa que é igual escovar os dentes. Eu preciso acordar, fazer uma atividade, aí eu volto calmo, tranquilo, não tem problema nenhum. É importante. Essa parte que, assim, o seu estilo de vida que a gente conversa, né? Já é um estilo de vida ativo. Então, o Sim. movimento, a natureza, tudo isso já faz parte do seu processo. Então, não é uma caixinha segmentada, já está Não, dentro não, não. desse grande pacote aí É um de pacote. exercício. Meu amigo, a gente está acabando, Foi infelizmente. ótimo Que aqui conversa esse bate. maravilhosa. Pô, muito feliz, muito obrigada por você estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Eu acho que o objetivo justamente aqui é a gente inspirar pessoas, trazer as pessoas que são realmente personalidades da educação física, pessoas que são referência, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Você é uma dessas pessoas. Sabe o carinho que eu tenho por você ao longo dessa estrada aí profissional que a gente se conhece. Então, eu acho muito importante a gente deixar aqui isso registrado, né? Para as pessoas verem que todo mundo tem uma história de muita relação. Sem E que o dúvida. sucesso não vem assim no estalar de dedos. E que a gente precisa estar muito certo e muito determinado para que a gente não desista no meio do caminho, né? Eu acho que essa foi a única palavra que entrou no nosso vocabulário, foi desistir. Então, nunca entrou no nosso vocabulário. A gente Com estava sempre certeza. olhando para frente. Não, é isso. Prazer aqui também, bater esse papo com você. Então, aí, para os profissionais de educação física, eu acho que o nosso momento sempre foi hoje vai ser, e vai ser sempre, porque é uma oportunidade fantástica de a gente mudar a vida das pessoas, né? É Isso aí, isso. muito obrigado aí, Dani. Ah, Valeu. gente, eu vou colocar depois as mídias sociais aqui do Alvinho. Vai estar na descrição da legenda aqui no YouTube. Mas antes de acabar, eu queria fazer aquela brincadeirinha com você, para você completar a frase. Nossa Senhora. Lá vem. Essa é fácil, é meio que Marília Gabriela aqui. Podcast com a Dani Conhecimento, diversão, alegria. Só coisa boa, né, Dani? Obrigada. Fiquei feliz aí. Eu fico feliz com o teu sucesso, com a tua trajetória também. Sabe que eu sou admirador teu também. Acompanha a tua carreira aí, profissional e tudo. E é fantástico. Então, parabéns aí. Muito obrigada, meu amigo. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Pessoal, a gente está acabando aqui, encerrando. E aí, antes de acabar, queria agradecer. Ai, peraí, rapidinho. Olha, já ia esquecer. A camisa que eu ganhei, eu quero mostrar aqui. Obrigada, produção. Pode jogar. Ele tá com a camisa, deixa eu olhar pra cá, ginástica natural. E olha só, Vou fazer os treinos, né, Dani? Camisetinha linda. Eu tenho uma dessa sua de manga comprida que você me deu, que eu uso quando tá frio. Só que agora tá guardada, Agora, né? claro. Porque o calor que fez no Rio. Agora vai ser reativada lá da gaveta, que ela tá lá no fundo da gaveta. Mas essa aqui, ó, super camisetinha, vou usar bastante. Divulgando aqui ginástica natural, tá? Muito obrigada, Valeu, meu amigo. Dani. Obrigada Obrigado mesmo. você. E aí, agora, para acabar, eu preciso agradecer alguns patrocinadores aqui. Então, eu tenho como patrocinadores aqui na minha vida profissional. Queria agradecer o Seu Pod, que é esse estúdio maravilhoso que eu faço as gravações aqui. Também gostaria de agradecer a RT, que é a Escola de Movimento, onde eu faço todo o meu treinamento. Também gostaria de agradecer a Festa Escova, que é esse espaço lindo de lazer, de autocuidado, que eu cuido aqui dessa produção, desse visual para estar aqui com vocês. E agradecer a Liquids, né, que é mais um patrocinador aí, que está inovando na parte de bebida esportiva. Então, com isso, eu encerro aqui meus agradecimentos e, mais uma vez, agradeço o meu convidado de hoje. E fiquem ligados para saber qual vai ser o nosso próximo convidado.